Então, pessoal, estamos aqui retomando o novo BravaCast, né? O ano de 2025. Então, é o ano de conquistas da Brava Consórcio, referente a 2024. Estamos com alguns convidados aqui. Então, me chamo Darcy Júnior, sou consultor na Brava. Então, quero que vocês se apresentem um pouco mais. Começo por aqui, Everton. Sou o Everton, diretor comercial da Brava Consórcio. Hoje vamos abordar um tema que é muito frequente, né? A Brava Consórcio libera muito créditos para a construção. Então, hoje a gente vai abordar esse assunto, vamos tirar várias dúvidas, esclarecer muitas dúvidas aí, né, de consorciados, clientes que estão em processo, que estão em construção. O objetivo central de hoje é esse. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Cleiton, né, responsável aí pelo setor de faturamentos da Brava Consórcio. E vamos passar algumas informações também de faturamento, né, e algumas conquistas aí do ano de 2024. Olá, pessoal. Meu nome é Luan e eu sou da empresa Engelupa Engenharia, então vou estar contribuindo aqui para nós conversar um pouquinho da nossa parceria, tudo aquilo que nós já fizemos até aqui, que certamente continuaremos a fazer. O Luan é estrategicamente convidado nosso hoje porque já participou no ano de 2024 de vários, né, Luan? Vários faturamentos, acompanhou de clientes nossos. E também vai auxiliar nós aí tanto na parte de projeto, construção, casa de alvenaria, casa de madeira, que muitas pessoas têm dúvida, né? Se é possível fazer ou não. Então hoje a gente vai, com a ajuda do Luan aí, nós vamos esclarecer bastante coisa. Isso aí. É isso aí, então, começando um pouco aqui sobre o assunto, né? Eu queria que tu falasse um pouco para nós, Everton, onde a Brava acaba atendendo nossos clientes, se é Chapecó, é região, tem limite, não tem, porque hoje, né, o Brasil tão grande aí, né, onde a região que a Brava acaba atendendo esses clientes aí na construção, no imóvel, no veículo, enfim. Então, assim, a Brava sempre priorizou bom atendimento, né? Iniciamos há 12 anos atrás, atendendo muito forte aqui em Chapecó e regiões próximas, onde a gente sempre conseguiu ter contato mais próximo com as pessoas. A gente prioriza ainda o modo antigo, né, que é sentar, conversar, esclarecer, para que tudo fique esclarecido e para que nós consigamos realmente fazer um trabalho efetivo e oferecer resultado para quem é nosso cliente. Com o passar do tempo, hoje a maior carteira nossa é Chapecó e região. Com o passar do tempo, tecnologia, formas de comunicação, rede social, nos permite hoje atender o Brasil inteiro, né? Então, assim, a gente está gatinhando, vamos supor, nesse quesito ainda, porque a gente tem uma preocupação muito grande com o que nós vamos entregar. Mas hoje a gente já tem projetos gigantes aí no Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, né? Que a parte de tecnologia, a parte de ser tudo digital hoje, né, nos aproximou das pessoas. Então, como hoje a gente estamos se aperfeiçoando, estamos nos desenvolvendo, cada vez nós estamos indo mais longe, né? Mas, de modo geral, pela história, né, acredito que 80%, 90% da nossa carteira ainda seja Chapecó. Em Chapecó é onde a gente passa, onde a gente anda. Tu olha para um lado é uma casa, tu olha para o outro é um carro, tu olha para o outro é um prédio, é uma sala comercial. Então, acho que a gente consolidou o nosso trabalho aqui e o objetivo agora é ir longe, né, Júnior? Não, perfeito. E como tu falou, eu quero que o Cleiton também pontue algumas partes sobre faturamento, né? Porque hoje, né, a gente atende toda a região aí, mas explica um pouco para nós, Cleiton, que a Brava vem numa crescente grande, né, 2024, daqui a pouco a gente vai falar sobre números, que hoje tecnologia vindo, faturamento se atualizando, cada vez ficando mais fácil para o cliente faturar um imóvel, né? Exatamente, né? Hoje o digital está ajudando muito nós, né? Até nessa proximidade com o cliente. Não precisa mais nós enviar documentos físicos ou ir até o cliente, né? Pegar uma assinatura digital autenticada. Não há mais necessidade, né? Hoje o cliente faz uma assinatura Gov ou um certificado. Então facilita muito para nós, né, esse trabalho, né? Eu acho que a gente teve um divisor de águas nisso, que foi um processo de amadurecimento muito rápido que aconteceu, que foi na pandemia. Exatamente. Né? Na pandemia, de uma hora para outra, nós tínhamos um processo presencial, desde venda, desde coleta de contrato, muito presente com o cliente. A gente vai visitar o cliente na cidade, no interior, aqui em Chapecó. E quando veio a pandemia, foi uma mudança, tipo assim,
Foi uma mudança muito rápida e brusca. Nesse período veio adaptações, né, Cleiton? Acho que o Cleiton pode citar um pouquinho melhor essa... A pandemia nos ajudou, na verdade, né? Porque nós teríamos que ir até o cliente pegar esse documento. Então, com a pandemia, a gente cortou esse... Não pode mais, não tem mais essa visita. Então, o digital fortaleceu muito, né? E com isso, até o processo se tornou mais rápido, né? Por ser digital, né? E, Cleiton, passa um pouquinho para nós. Agora estamos com o Luan aqui, que já construiu algumas casas com a Brava, teve experiência sobre liberação de crédito, enfim, tem muito mito, às vezes, que o consórcio demora, que é muito burocracia. Eu sei que tu tá mais de 5 anos na área, né? Tá craque no faturamento. Explica um pouco para nós aí se é verdade isso, como que funciona, demora mesmo, depende do cliente, enfim. É um mito, né? E eu vou explicar o porquê. Toda instituição financeira ela tem suas regras, o seu padrão de faturamento, né? E com o consórcio é mito o demora, o burocrático, porque você precisa comprovar renda, você precisa que a documentação do imóvel esteja em dia. Se for na compra, o imóvel ele tem que estar averbado, ele tem que estar regular diante o registro de imóveis, né? E na construção também, né? Na construção tu tem que ter os projetos, os cronogramas, os alvará, né? O Luan é nosso parceiro aí de negócios, ele sabe como que funciona e se torna mais rápido, né? Quando você tem os documentos todos organizados, né? Até os projetos aí se torna mais rápido, né? Então facilita o processo, né? Então é um mito que o consórcio é mais burocrático, porque a gente só segue as regras da administradora ou, né, instituição financeira. Hoje o que é uma média mais ou menos de... Olha, hoje depende muito do cliente, tá? De que forma ele comprova a renda, se a documentação está ok, se ele tem mesmo o poder de comprovação, né? Então, uma média aí de 45 dias, até menos, né, com alguns clientes, né? Dependendo também da cidade, pelo fato do registro de imóveis, né? Tem regiões que o registro ele atende um amplo espaço, então é mais demorado no registro de imóveis. Então, você pega uma cidade menor, vou dar um exemplo aí, a nossa cidade vizinha aí, Guatambu, eles estão em torno aí de 10 dias úteis o registro. Então, nós mais uns 25 dias, 20 dias, então dá 35 dias, né? Então, se torna rápido. E o processo digital facilita muito mais. Everton, tu que está 14, 15 anos no consórcio, né? O que tu entende um pouco sobre isso, esse processo de mudança para melhor, né? Então, esse é um processo que evoluiu muito, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que foi sempre 35, 40 dias, 60 dias. Então, esse processo depende, depois de 15 anos de trabalhar com muitas administradoras, hoje não é por acaso que a Brava trabalha com a HS Consórcios, entende? Então, assim, o nosso compromisso sempre foi levar a melhor oportunidade e o melhor atendimento para o nosso cliente. Então, assim, quando a gente escolhe uma administradora, a gente tem que ter ciência, né? E a gente passou no passado por algumas situações realmente de demora em processo de contemplação, né? Então, assim, mas como tudo evolui, hoje tem tecnologia e tudo mais, e tem uma administradora que também se preocupa com o cliente, que é a HS, né? Tem a Brava que se preocupa com o cliente. Então, assim, existe demora? Existem administradoras ainda que demoram 6 meses para liberar um crédito, mas a Brava não opera com elas, né? Então, assim, quando fala de burocracia, ninguém gosta de burocracia. Papelada, ninguém gosta de papelada. Então, muitas vezes se cria ali já um bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim, pré-conceito, né? Um pré-conceito. Vamos falar de forma clara. Mas, assim, quando tu tem uma assessoria clara, tem um engenheiro que fornece a documentação, tem a parte de suporte da Brava, você tem administrador, a gente consegue acelerar o processo. Por quê? Esse é o momento de realização do sonho do cliente. Ele está comprando um veículo, ele não vê a hora de dar a primeira voltinha, de dirigir o veículo que ele está comprando, porque é uma conquista. Ele vai comprar a casa, que muitas vezes ele só vai pisar nessa casa a partir do momento que encerra o processo de contemplação, que é realmente o administrador efetivo o pagamento, ou o momento que nós alienamos o terreno e liberamos a primeira etapa da obra, onde o cliente inicia a obra. Então é um momento, tipo assim, muitas vezes de muita ansiedade por parte do cliente, né?
Então, a gente procura estar o mais presente possível, né? Hoje, podemos dizer assim que com a Brava, o processo do Cleiton e a Marta, que é quem faz o processo na Brava, os nossos clientes estão muito bem atendidos e hoje a gente pode dizer que nós temos um processo de excelência na parte de faturamento, né? Teve processos de placa solar de 30 a 35 dias, um exemplo, que foi processos novos, né? Mas assim, tem aquele processo que pode demorar um pouco, porque deu um problema no imóvel. Processo de faturamento, aprovação de crédito, o cliente não comprovou renda, tem que buscar um fiador, né? Então, assim, se está tudo em dia, o negócio flui. Mas tem questões que às vezes tem que ser ajustado no meio do processo, mas a gente vai estar próximo para auxiliar o cliente. Exatamente, né? Vai depender muito do cliente, do consorciado, né? Da documentação que ele fornece para nós. Quando é construção, vai depender muito do engenheiro também, que auxilia nós, né? E também vai depender do imóvel, né? A documentação do imóvel. Então, se torna rápido se trabalhar em equipe, né? Então, nós demos o suporte necessário para que o engenheiro, para que o consorciado consiga aí, o mais breve possível, juntar a documentação e nós finalizar esse processo, né? Então, Ló, já que né, tu é parceiro de longa data da Brava em relação, já faturou alguns imóveis, depois o Cleiton vai citar números que foi de 2024, mas fala um pouquinho para nós a experiência, né? Que tu tem mais um contato com o Cleiton, que é do faturamento, enfim, sobre liberação de crédito, como que funciona, enfim, que é o que a gente fala sempre, 50% nós, a empresa, 50% é o cliente, né? E também tu que está ali no meio que entende sobre o processo, né? Sobre o processo de liberação de crédito, enfim, né? Entende um pouco mais a fundo, digamos assim. Certo. Então, a parte de liberação acho que foi sempre tranquila, né? Tudo aquilo que a gente vai conversando, vai alinhando, né? Quando tem algum pagamento para fazer, vai lá, solicita uma medição, né? Então, acho que assim, sempre também foi de uma maneira rápida, né? Por exemplo, assim, o cliente tem ali o valor da entrada, claro que cada caso é um caso, tem aquele que já começa com uma entrada do consórcio, tem aquele que começa com o recurso dele, depois vai vindo, né? Que são aquelas particularidades realmente na hora que ele vai contratar lá, né? Então, é mais a parte de vocês que vão depois saber explicar, né, como é que funciona. Mas, assim, na liberação sempre bem tranquilo, tu pede uma liberação ali, geralmente na mesma semana, no início da próxima semana, depende do dia que você pede, já vai alguém lá vistoriar a obra, né? Depois, acho que nem sei se dá 7 dias, talvez pouco menos, pouco mais, depende de cada caso, já tem a liberação da parcela, para que a obra realmente flua, né? Porque isso também sempre que eu falo para o cliente, a gente faz a obra com o dinheiro dele, né? Então, se tem o recurso, a obra tende a ir de uma maneira, digamos assim, um ritmo normal ou mais acelerado. Faltou recurso, tem que tirar o pé do acelerador, né? A gente tem a mão de obra, tem o material para comprar, então a gente sempre trabalha dessa forma. Mas, como falei, sempre bem tranquilo, sempre com dinheiro em caixa, então a gente consegue acelerar para sempre, o quanto antes, entregar, né, realmente a realização do sonho dos clientes. Perfeito. Como o Luan citou, né, esse valor, se o cliente quer antecipar essa obra, ele pode tirar recursos próprios, né? Mas se não, a HS ela libera um valor antecipado para você começar essa obra, que é 30%. Então, conforme o cronograma de obras... Quando ele já tem o terreno, né? Exatamente, já tem o lote, já tem o terreno. A HS vai iniciar o processo e ela vai liberar esses até 30%, né, para você iniciar essa obra. Então, você concluindo esses 30% diante dos projetos e cronograma que o técnico vai fornecer, se torna mais fácil, porque daí o cliente não precisa tirar esse dinheiro, esse recurso próprio, né? Esse recurso do bolso. Então, se torna mais fácil. Concluindo essa etapa, vem a outra liberação, que é a segunda etapa que o Luan está falando, né? Então, fica fácil e fica cômodo para o cliente também, né? Ele não precisa parar a obra dele, né, para continuar, finalizar o quanto antes, né? Sim. E assim, Lu, a gente sempre cita, né, para os clientes nossos, agora tu tá na ponta lá, né? Muitos clientes perguntam como é a liberação. Eu sempre digo, né, a liberação esse dinheiro cai na conta do cliente, né? Então, assim, como que é uma obra? Quando o negócio flui, quando o dinheiro está na mão, existe uma economia grande em compra de materiais, pagamento à vista, a obra se torna mais barata, como que é isso? Na ponta. Por exemplo, assim, como eu falei, o cronograma, o andamento da obra, ele está atrelado ao recurso, né? Se você tem vamos dizer assim, até porque assim, os fornecedores, dependendo, por exemplo, eu vou comprar uma madeira, eu tenho que fazer o pedido que eu vou usar essa madeira daqui 45 dias.
Mas em 45 dias eu tenho que, né, 45 dias antes eu tenho que fazer o pedido dessa madeira para ele colocar em produção. Só que quando eu entro lá com o pedido, ele já me cobra 30% do pedido. Então é um valor que eu tenho que ter antecipado, né? Então ele tem que sair do caixa, mas se eu não tirar esse valor do caixa, eu não consigo comprar um material que lá na frente eu vou usar, né? Então por isso que essa importância dessa liberação rápida, porque liberou rápido, entra o dinheiro para o cliente já repassa a parcela para nós e assim a gente vai evoluindo, não deixa nada pendente, né? Às vezes tem que fazer um ajuste ou outro, né? Mas isso daí às vezes até é questão com o fornecedor, né? Então assim, bem tranquilo, né? Tem sido bem tranquilo para lidar. Sim. Com o recurso que vem, tipo, não falta, é sempre um ritmo Ele se torna bom. mais barato para o cliente também, né? Porque ele tendo recurso em mãos, ele vai conseguir passar para o construtora, enfim, né? Finalizar essa obra o quanto antes, né? Isso aí. Porque até eu acho que parar a obra, começar a obra, parar a obra, começar a obra, acredito que vai levando custos, né? Sim, e até a questão, hoje em dia, mão de obra, né? Então, assim, tu vai parar a obra, tu parou uma vez, se fosse o caso, né? Tranquilo, agora se tu parar mais de uma vez, você perdeu a mão de obra, já desandou tudo, né? Então, assim, aí além de você não ter o recurso, você não tem mais a mão de obra e um problema vai acarretando o outro, né? Então, importante sempre que os ponteiros, digamos assim, estejam alinhados para que ande num ritmo normal, né? Para não ter nenhum problema também pro cliente, né? Sim. Que é aquele que tá, eu acho que mais ansioso para ter a obra pronta ali, né? Normalmente quando é um casal, a realização de um sonho, né? A primeira casa ou uma casa maior, né? E o consórcio, ele é bem flexível nessa parte, né? O Cleiton entende um pouco mais sobre o faturamento dessa parte, perante a Brava. Cara, tu vai para um financiamento, só faz casa alvenaria, né? Lua, vocês fazem casa mista, né? Isso então, aí, obras mistas. Vários projetos agora com um cliente meu, o cliente do Cleiton já foi feito, enfim. Onde o cliente não fica preso só em alvenaria. Ele talvez tem vontade de fazer uma casa de campo, algo no sentido, vocês fazem tudo isso, né? Tudo isso. O nosso foco hoje são as obras mistas. Claro que a gente executa também obras somente em alvenaria, né? Mas a divulgação, né, da nossa empresa, o nosso foco são as obras mistas. E, assim, uma grande parcela dos clientes, eles têm procurado já também, nos procuram e perguntam, mas a solução financeira, tu consegue me ajudar? Porque eu tenho uma parte do recurso, eu vou precisar de um complemento, né? Ou, eu não tenho recurso, eu vou buscar, né? Eu tenho terreno, enfim. Então é importante essa parte do consórcio, essa parceria que a gente tem, porque acaba um ajudando o outro, né? Então, assim, chega o cliente lá, se tem a questão financeira para auxiliar, eu auxilio também, a gente entra em contato aqui com o Cleiton, vai conversando para ver qual que é a melhor situação em cada caso, né? Cada cliente também. Perfeito. E 2024 foi um ano, digamos assim, de grandes conquistas, grandes realizações, né? Temos alguns números, né, Everton? Depois o Cleiton também vai pontuar algumas coisas de faturamento, que eu acho que é muito importante entre essa parte, né, a gente fatura muito imóvel também, né? Eu acho que a maioria é construção, né? Tem bastante, que inclui barracão, casa, né? Casa de alvenaria, casa mista, mas também tem muito de carro. Então a Brava passou por grandes cases de sucesso, histórias, né, de realizações de sonhos em 2024 que colhemos muitos frutos também, né? No ano de 2024 a gente passou de 300 cotas faturadas, né? Então, assim, é um número que nos orgulha muito, porque se eu falar de venda, eu vendi 100 milhões, 200 milhões, é venda. Mas, assim, quando fala em faturamento, é realização de sonhos, né? Então, esse é um número que nos deixa muito orgulhoso, né? E a gente realmente vê o negócio acontecer. Desse percentual, a maior parte, uma parte bem significativa, o Cleiton tem melhor essas informações agora, são na linha de construção. A gente libera muito crédito para construção. O Cleiton, acho que tem um número, né, Cleiton, das obras passaram de 50 liberações na linha de construção, algo assim, né? Exatamente. Mais de 50% dos faturados de imóvel, tá? Mais de 50% foi em obras, tá? Foi em construção. Tá, e daí, claro que tem as quase compras, um bairro, né? Exatamente. Tem as compra e venda também, há muito apartamento, né? Hoje o pessoal, ele tem um apartamento menor e ele quer subir um degrau, né? Comprar um apartamento maior ou uma casa, né? Então, também tem essa porcentagem de compra. E no veículo também, né? O veículo, como os juros estão tão altos hoje no mercado, o veículo é uma porcentagem grande também, né? Quase dá para trabalhar só para Brava, Lu. O que você acha? Dá para firmar parceria aí? É aquilo que eu sempre falo pro Cleiton, né? Vamos nos ajudar, né? Porque assim,
chegou o cliente, chegou até vocês, mas ele não tem projeto, ou ele tem o projeto, Exato. mas não tem a construtora. Né? Ele pode me indicar. O cliente chegou até mim, eu vou fazer o projeto, vou executar, mas ele não tem o recurso, ou não tem uma parte do recurso. Então vamos indicar o Cleiton, vamos indicar vocês, para buscar a solução financeira para aquilo que está faltando, né? Sim. Então acho que esse que é o legal, né? Na verdade todo mundo sai feliz, né? E Exato. o cliente, principalmente, novamente falando do cliente, né? Porque aquilo que ele precisa, né, está sendo resolvido, né? O que a gente sempre fala, né? Que quando a gente pode indicar, a gente indica, né? A gente sempre, hoje, quase que 100% das vendas de novas cotas da Brava são por indicação dos nossos clientes e parceiros, porque também tem muita armadilha no mercado, né? Tem. A gente pegou muito caso aí, né? Não podemos citar nomes, enfim, mas de clientes que nós liberamos a etapa, que o consultor pegou e abandonou a obra, que agora está na justiça, a obra parada, inclusive, né? Aí, tipo, tu tem uma obra, tem uma carta de 500. Tu de arrancada liberou 100, 150 e tu perdeu metade ou perdeu 100 mil, um exemplo desse valor, muitas vezes o cliente não tem mais aonde puxar o recurso para terminar a obra, né? Então, acho que essa parte de buscar referência do trabalho, indicação, né? É bem importante ser cauteloso na hora, tanto de contratar um consórcio, de buscar uma construtora, ver a história, o que tu já fez para o mercado, o que tu já ofereceu, né? Porque infelizmente é comum, vamos supor, né, Luan? Não, assim, que nem eu digo assim, tem empresas de consórcio boas, tem empresas ruins de consórcio, tem consultoras boas, consultoras ruins. Então, quando a gente faz essa parceria, eu digo assim, esse elo, esse ciclo de negócio, muitas vezes a gente também, indiretamente, todo mundo sai ganhando e a gente acaba protegendo quem é nosso cliente. Isso aí. Como a nossa empresa trabalha com indicação, muita indicação de clientes, como a gente tem essa referência, a gente também indica uma parceria que vai atender o nosso cliente, não vai daqui um pouco fugir na metade do caminho. Então, não vai se queimar, né? Exatamente, por esse fato que a gente indica os parceiros, os que vão concluir esse trabalho e vão deixar ali, entregar um sonho desse cliente aí, que é a construção é um sonho, né? Então, ele não pode se tornar um problema para esse cliente, né? Então, por esse fato que a gente faz essas indicações. Pensa só que, né, agora analisando, é uma engrenagem, né? Imagina, mais 300 cotas faturadas no ano, né? Então, as pessoas que foram lá e compraram material de construção, as pessoas que foram lá e compraram madeira para fazer a casa mista, aí material de construção, o vendedor lá está ganhando sua comissão, o material de construção está faturando, né? A pessoa lá que comprou seu carro, a garagem está faturando, o vendedor está ganhando comissão. Então, olha quantas pessoas envolvem, né, em cima desses faturamentos aí que gera economia. Então, dinheiro parado não gera economia, né? Então, independente, é o pedreiro lá que tem serviço, que ele está lá trabalhando. Então, desde a prestação de serviço, materiais, né? E a parte de comercial, vendas, né? Porque todo mundo tem que vender, né? Para poder girar. Então, e até no serviço técnico também, né? A gente indica para ter aquele elo junto, né? Então, a gente vai receber uma indicação desse técnico, a gente vai indicar, né? Como o trabalho é bem feito, a gente com certeza vai indicar, né? E o ano passado a gente fez algumas faturamento ali na área de energia solar, né? Então, até então era novo para as administradoras. Tu precisa fornecer uma empresa que vá atender esse teu cliente, então tem que ser de confiança, né? Até no rural, quando a gente faz um faturamento no rural, compra ou construção, a gente vai ter que indicar um técnico lá, um agromensor que faça um trabalho bem feito, porque senão se torna um problema para o cliente, né? Então, a gente tem essas parcerias sempre, né? E para nós ter profissionais capacitados e sérios ao lado é importante. Porque assim, vamos citar o caso que o Cleiton comentou agora de área rural. Acredito que na casa de campo, madeira, você tenha uma recorrência de construção em área rural. Então, assim, faz faturamento em área rural? Faz faturamento em área rural. Mas, assim, quase que 99% delas, né, Cleiton, para não dizer 100%, exatamente, exige algum ajuste. Porque, tipo assim, elas não estão regularizadas, elas não têm já um referenciamento, né? Então, assim, basicamente 100% delas precisam de algum ajuste. Então, se a gente tem um profissional capacitado que faz esse processo ali com agilidade, é ganho para o cliente,
é ganho para quem vai construir, né? E se nós temos uma empresa, uma consultora, temos um engenheiro, então assim, indiretamente a gente está ajudando o parceiro nosso e está se beneficiando junto, né? E como eu falei, né? Cada administradora ela tem suas regras. E no rural a administradora ela cobra, né? Já o referenciamento, ITR, enfim, toda aquela documentação agrícola esteja em dia e averbada na matrícula para você ter essa finalização de processo. Então é necessário que você tenha os técnicos, os profissionais corretos do teu lado, né? Para que auxilie o cliente o mais breve possível, né? Cleiton, acho que seria importante você citar um a um assim os critérios que a administradora exige, matrícula, tudo, citar um a um os critérios ali que ela exige para fazer liberação de crédito em área rural. Exatamente, tá? Na área rural, o que a administradora ela exige? Primeiro de tudo, georreferenciamento, tá? ITR, todas as despesas, né? Agrícolas pagas, quitadas, né? Estradas municipais, muitas propriedades elas não têm essas estradas municipais onde indicam a localização, então é necessário. Averbadas, né? Na matrícula. Averbada na matrícula. E, lógico, matrícula individualizada, né? Hoje, contrato não existe, né? Então, tem que ter uma matrícula atualizada, individual de cada lote, né? De cada área rural. Então, tem que estar em dia com o registro e com os órgãos agrícolas, né? Então... E isso faz muita diferença. Até um exemplo de um cliente meu de Blumenau, né? Aí ele disse, é muito, eu tenho que correr atrás desses papelados, cara. Eu acho que acabou o tempo do jeitinho, né? Sim. Então, querendo ou não, tu deixar teu imóvel regular vai valorizar mais ainda, né? O dia que tu for financiar ou vender através disso, né? Então, digamos, ele não quer fazer já o referenciamento para a área rural dele lá. Se ele tiver um outro imóvel, né? Tudo certo, tudo legal, urbano, ele pode deixar aquele imóvel como garantia, né? E comprar aquela terra. Mas aí eu explicando para ele, né? Até o Cleiton, cara, a terra dele regular vai valorizar quanto a mais? Depois, se um dia ele chegar a vender, né? Então, outro dia eu estava conversando com um amigo que trabalhava no registro, ele disse que Chapecó, mais de 70% dos imóveis são irregular, né? De que forma irregular? Às vezes, aquela puxadinha da casa não está averbada, enfim, né? E o dia que o cara for vender, né? Desde que seja do financiamento ou no consórcio, vai ter que averbar, né? Tem que regularizar. Então... É exatamente isso, Darcy. Quando o imóvel está regular, ele tem uma porcentagem de uns 20% a mais no valor de mercado, tá? Porque ele está regular, ele está com os documentos em dias, né? E falando de imóvel rural, o imóvel tem a matrícula individualizada, mas ele não tem georreferenciamento e não tem os encargos de agrícolas registrado nessa matrícula. Ele pode deixar um imóvel urbano como garantia. Então, ele pode utilizar o imóvel dele ou de um terceiro e deixar de garantia para que ele possa comprar ou construir nesse imóvel rural. Perfeito. Então, como é flexível, né? Essa parte do... Claro que tem suas regras, cada administradora, até a gente estava comentando com outras administradoras, por exemplo, vamos pegar um exemplo, o Banco Itaú. Ele já não libera em etapas igual a HS libera para ti. Então, se o cara tivesse um terreno de 400 mil, ele ia liberar só apenas 400 mil no valor do terreno para construir, né? Já a HS, se quiser fazer uma construção de 1 milhão em cima do terreno de 400 mil, não tem problema. Exatamente. Então, cada administrador tem suas regras. Alguns administradores, ela vai liberar o valor do terreno de mercado, né? Já a HS é diferenciada nesse fato por... liberar valor agregado na obra. Então, se o teu projeto ele tem um valor de 1 milhão, o teu terreno lá 400 mil, ela vai liberar por etapas, porque você vai ter que concluir essa etapa para receber a outra porcentagem. Então, ela está garantindo que você conclua essa etapa para daí liberar esse valor. Então, por esse fato que é liberado em etapas, né? Então, são porcentagens de 30% cada etapa. Então, são 3 etapas e 10% o qual fica para averbação. Então, você tem que deixar o teu imóvel regular para você garantir ali todo o valor do crédito. Então, é muito interessante o porquê deixar o imóvel regular. Ele vai ter um agregado depois na venda, ele vai valorizar. Então, por esse fato que a administradora HS faz isso, né? Não, perfeito. E Everton, falando um pouquinho aí, agora eu quero que tu fale em relação a CEO da empresa, realizações de 2024, né? A Brava ficou campeã, acho que deu alguma coisa em 2024, enfim, quero que tu compartilhe um pouco com nós aí.
Então, assim, a gente sempre trabalha para buscar o melhor, né? Então, assim... Você estava dentro do teu planejamento ou não? Não estava. Então, a Brava foi campeã do estado de Santa Catarina, 2024, né? Pela HS Consórcios. A HS é a maior do Brasil. Então, assim, é um número que, além de ter um recorde de faturamento, 300 cotas faturadas, né? Ser campeão do estado para nós nos indica que a gente está no caminho certo, né? Então, acho que é normal a gente se comparar muitas vezes com a concorrência, com outras coisas, né? Porque tu tem que ter um parâmetro para tu evoluir, né? Se tu olha para baixo, tu vai para baixo. Se tu olha para cima, dá tendência a você ir para cima, né? E a gente vem fazendo alguns esforços, né? Para que esse objetivo seria para daqui uns 3 anos, a gente imaginava, né? Mas esse ano a gente foi surpreendido. Mas por quê? Talvez não foi nem o maior volume de vendas, tá? Mas foi o maior número de retenção, o maior número de carteira, né? Então, hoje dentro da HS é uma das menores, né? Uma das menores índices de inadimplência, né? Porque a gente faz o negócio acontecer e a gente sempre quando... esse é um ponto bem importante, né? Sempre quando um cliente acaba acontecendo algo, não consigo mais, ou a gente faz um esforço gigante, né? Porque a gente sabe que ali é o sonho dele, né? A gente olha para o mercado hoje, a gente vê que o consórcio está se tornando praticamente a única alternativa, né? Para comprar um veículo, para comprar uma casa, para fazer um investimento. E não é ruim isso, né? Porque eu cito um exemplo assim, hoje se você financiar 500 mil reais para construir uma casa, em 420 meses, a parcela vai ser 5 mil reais ou mais. Em 420 meses, 36 anos. Se você fizer um consórcio de 500 mil, de 1 milhão, a parcela vai ser aproximadamente 5 mil reais. Em 220, 240 meses. Então, assim, metade do período, né? O dobro do valor. Então, assim, quando tu vai construir a tua casa, é a realização, é o sonho número 1 de todo brasileiro construir a casa. Então, assim, se tu tem 1 milhão, tu vai gastar 1 milhão, né? Só que você pode ter 1 milhão pagando 5 mil por mês. Ou você pode ter 500 mil pagando 5 mil por mês. Então, o consórcio ele proporciona um poder de compra muito maior para o cliente, né? Flexibilidade na hora de fazer um projeto. Posso fazer uma casa de madeira, posso fazer uma casa mista, posso fazer uma casa de alvenaria. E esse acompanhamento que a gente dá, né? Esse resultado, acho que a gente dá ao encontro, né, de 300 cotas faturadas, ser campeão do estado foi algo que realmente nos deixou muito feliz, porque eu acho que foi um reconhecimento de todo o esforço, né, da equipe, da Brava, e realmente dizer assim, não, esse é o caminho, podemos seguir. Tem momentos fáceis, legais, tem momentos difíceis, o mercado oscila, né? Não podemos dizer que é sempre mil maravilhas, né? O mercado oscila. Muitas vezes assim o imediatismo das pessoas, o consórcio demora. Pode demorar, mas o que você quer para você? Tu quer o melhor ou tu quer o mais ou menos, né? Então o que você pode alcançar? E o consórcio a gente sempre diz assim, com o consórcio tu pode mais, porque você vai ter o dobro do poder de compra. E quando você faz um consórcio e tu olha assim, não, daqui 15 anos eu quito a minha casa, eu digo que tu tá tranquilo, porque é um investimento para a vida. Agora, quando você faz um financiamento e você assume uma parcela e você olha 420 meses para frente e você diz, tá, e daí? 36 anos. Eu tenho 35. Se eu fizer um financiamento hoje, eu vou estar com 70. Então, tipo assim, sem falar que tu pega 500, paga 2 milhões hoje, né? Tu pega uma carta de 1 milhão, paga 1 milhão e 200. Então, assim, é uma série de situações. Demorei 3, 4 anos para mim ser contemplado. Tem noção que tu economizou 1 milhão e 500? 3 anos passa rápido, né? Então, acho que... E a questão vem muito, né? Tu falou da trajetória. Tudo que tu plantar, tu vai colher, né? Se tu planta o bem, tu vai colher o bem e assim por diante. Que a gente traz que a questão não é só vender, né? É isso aí. O consórcio. Então, todo esse apoio dos vendedores, do faturamento, do suporte técnico da Brava, né? Que é o diferencial para o mercado. Então, hoje sempre vai ter concorrência, tem N produtos bons que a gente fala no mercado, né? O que diferencia talvez é o vendedor, enfim, se ele vai ter uma transparência contigo. Hoje as informações estão na palma da mão, celular, um relógio, né? Então isso também faz diferença, né, Everton? Em relação a isso, que às vezes
O cliente, às vezes, hoje nós estamos na era de difícil comunicação, né? Tu pega o celular, tem 20 mensagens, às vezes o cliente não te responde, tu não sabe por que não responde. Mas tu tá lá na obra, tu tá lá verificando a obra e tem o cara, o teu pedreiro te chamando, o cara lá do material de construção te chamando, enfim, às vezes tu demora para responder. E é difícil a comunicação, e às vezes a pessoa só quer uma tabela para saber valores, né? Mas a Brava faz esse atendimento diferente, né? Sim. Digamos assim, um atendimento personalizado, né? É, porque não tem como, né? Um exemplo, eu quero fazer uma casa de 1 milhão, um exemplo. Eu tenho potencial de pagamento, tá, mas tem potencial de aprovação de crédito, um exemplo, né? Uhum. Eu visualizo uma parcela de 5 mil, eu penso que daqui 6 meses eu vou contemplar minha carta. Tá, você está preparado para esperar esse período? Né? Então, assim, não tem como. Eu sempre falo, né, pro pessoal, para os nossos colaboradores, enfim, parceiros, que não tem como vender um consórcio por WhatsApp. Não tem como vender um consórcio por uma ligação. A gente até tenta. O cliente pode até comprar, mas alguma informação vai faltar no meio do processo. E a gente sabe que nós não vamos conseguir oferecer o melhor. Então, quando a gente não consegue oferecer o melhor, muitas vezes a gente não. Dessa forma, a gente não vende, a gente não trabalha. É uma questão de posicionamento daí, né? Vamos discutir um projeto por telefone? Faz um, viu? Escuta com a minha mulher, já muda tudo. Eu quero uma casa de 100 metros quadrados, que tem que ter uma varanda, uma piscina, borda infinita, o meu terreno é esse, tá aqui, pega a matrícula. Sai o quê? Sai um projeto? Assim, alguma coisa, claro, que você consegue, né, fazer imaginar para o cliente, né? Ou daqui a pouco ele tem uma referência, ele te manda uma foto, eu gostei dessa fachada da casa, eu gostei desse detalhe. Essas coisas você consegue realmente fazer de forma assim remota, né? Através de uma ligação, própria mensagem do WhatsApp, né? Mas tem coisas que você, por exemplo, vou ter que ir lá visitar o lote do terreno, né? O lote do cliente para ver se aquilo que ele está mandando é possível fazer lá, porque às vezes ele não tem nem noção. O cara quer fazer uma casa lá, mas o desnível do terreno não comporta, né? Vai gerar alguma outra estrutura, alguma outra coisa que vai ter que fazer, daí já mexe em custo, e aquele custo para ele já vai impactar diretamente, não vai ser suficiente naquele valor que ele estava planejando inicialmente. Então, são vários fatores. De forma remota, assim, fica limitado. Não consegue abranger tudo. Muitas vezes pode parecer simples, mas não é. Né? Então, assim, no nosso trabalho também, né? E muitas vezes é os detalhes que definem se vai dar certo, se vai ficar bonito uma casa, se vai ser realmente aquilo que eu pensei, né? Então, é algo que tem que ser pensado com calma. Até hoje... De manhã eu fui num atendimento e hoje tem muitos vídeos na internet falando sobre consórcio, alavancagem patrimonial. Então o consórcio de uns 2 anos para cá ele está em alta, né? Enfim, só ele tem algumas regras, né? E por isso que, né, a gente vai lá, atende, devido... Às vezes o que o cliente viu no vídeo lá, aquele take rapidinho e tal, ele não é o principal objetivo dele, né? Então daqui a pouco tu sentou lá, conversou com ele, tu descobriu que é outro objetivo dele, que talvez no que ele pensava ele não vai conseguir atingir, né? Sim. Por esse fato que a gente faz esse atendimento personalizado, né? Não é por acaso que a gente tem aí a maior venda, né, do ano de Santa Catarina e a maior quantia de cotas faturadas. Né? É personalizado o nosso atendimento, tanto quanto venda e quanto faturamento. A gente senta com o cliente, a gente tenta entender o que ele precisa e o que ele vai fazer e de que forma ele vai fazer, para daí auxiliar ele corretamente. Né? Então, e falando em relação a Selic, o que vocês acham, em opinião de vocês, em relação para o consórcio, se é bom, não é? Eu acredito que uma faca de 2 gumes, né, atrai às vezes muito cliente que precisa de um crédito imediato, que talvez um financiamento alto, né? Tu que é economista, Everton, fala um pouquinho para nós aí. Então, assim, eu vou pedir primeiro para o Luan. Como você acha que a Selic, vamos pensar a previsão dela esse ano a 15%. Como que você acha que ela vai impactar no teu ramo, no teu trabalho lá? Enfim, qual que é a tua visão de mercado para 2025? Com certeza negativamente, né? Porque aquele que quer o crédito imediato, daí volta essa questão do financiamento, né? Não, quero e é para ontem. Tu vai lá pegar o crédito, né, um financiamento tradicional, aquilo que você estava falando, né? Tu vai pegar ali 500 mil, vai pagar 2 milhões. Né? Então, assim, o consórcio ele é interessante justamente por essa questão principalmente da taxa, né? Atrativa em relação à taxa de administração. Enfim, o cliente tem um poder de compra maior, né? Claro que tudo é questão de organização, então tem aquele que vai
contratar ali, vai esperar contemplar, ou tem aquele que já vai pegar uma carta já contemplada, que é o caso de alguns clientes nossos. Então, vai realmente depender de cada situação, cada cliente, cada família tem a sua realidade, né? Mas com certeza essa questão da Selic ela vai impactar assim de uma maneira um pouco negativa, justamente porque as pessoas elas tendem a se retrair daí um pouco, né? Não, agora eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar mais um pouco. Daqui a pouco ela podia já estar pagando as parcelas do consórcio, né? E ela está participando do sorteio, ela daqui a pouco já tem algum valor para poder dar um lance. E o tempo está né? passando igual. E o tempo está passando igual, né? Então, isso que acontece. Então, assim, sobre a Selic, o que eu visualizo? Eu não vejo uma mudança em curto prazo. Eu acho que esse ano ela vai lá dos seus 14, a não ser que tenha uma interferência política, na verdade, no cenário, né? Os índices de inflação estão mostrando aí, né? Estão subindo, né? E a Selic alta, ela impacta muito no mercado imobiliário, né? Principalmente na operação de compra e venda. Porém, Chapecó vive uma bolha, na verdade, né? A gente tem ainda... Vamos supor que no meio desse cenário do Brasil, a gente está numa bolha imobiliária aqui, uma cidade que, para onde você olha, para o lado que você olha, o negócio está acontecendo, está girando, e as pessoas, os chapecoenses não param, né? E vai buscando alternativas para isso. O consórcio é uma alternativa muito viável, vamos supor, e além da Selic estar alta, do financiamento estar muito, muito elevado, os juros, muitas vezes não tem para todo mundo ainda assim. Né? Os bancos estão muito seletivos na hora de liberar crédito, né? E o mercado em si ele vem voltando quase que assim totalmente para o consórcio. Poderia dizer que o cenário seria positivo, acho que é positivo, sim, vamos supor, para o segmento de consórcios, mas quando que tipo o Júnior segura não investe, o Lua segura não investe, vou deixar meu dinheiro aplicado no banco ganhando 15% ao ano, não vou investir, né? Uma grande fatia do investimento que acontece no mercado imobiliário é de investidor. O investidor ele vai comparar aonde que é melhor colocar o meu dinheiro. É melhor colocar numa obra ou é melhor deixar no banco? Né? Nós temos muitos casos hoje de clientes que contemplam a carta, que eu cito esse parâmetro porque ele é o que acontece lá no mercado. Um exemplo, eu contemplei uma carta de 1 milhão. Tu pode vender a carta contemplada, a Brava compra ela. Você pode comprar um imóvel ou você pode aplicar ela na administradora. Então, assim, muitos clientes nossos hoje aplicam a carta, principalmente o investidor. Por quê? Eu aplico uma carta de 1 milhão, ganho aproximadamente 10 mil por mês de juros. Né? Porque se eu comprar um imóvel de 1 milhão, eu não ganho 10 mil de aluguel. Né? Se eu vender a carta, muitas vezes, tem esse parâmetro que também... Né, teria o lucro, né? Tu tem um lucro imediato, né? Mas você também, olhando para a rentabilidade dela aplicada, ela se torna um negócio bem interessante. Então, olha só em um caso é 1 milhão a menos rodando no mercado. É 1 milhão a menos de dinheiro indo para o mercado. E isso acontece, consequentemente, com a Selic subindo, vai acontecer cada vez mais. Vamos pensar assim. Então, positivamente, eu acho assim, eu acho que ela já passou do ponto que poderia olhar de uma forma... Eu acho que não é positiva nem para o consórcio mais e também não é positiva nem para o mercado como um todo. Pelo fato de estar alta a Selic, o pessoal vai aplicar, né? Ele não vai nem vender a carta e nem utilizar, porque não é lucro para ele. Então, ele vai aplicar. A Selic teria que se manter uma porcentagem menor, né? Para daí... Tudo que é extremo é ruim, né? Exatamente. Tudo que é demais é ruim. Eu acabo percebendo que o pessoal às vezes acaba fazendo a conta. O cara que precisa às vezes de um financiamento, um exemplo, né? E ele vai lá, às vezes, os bancos estão sem dinheiro, no caso, né? Às vezes, enfim, não consegue, às vezes não tem muita movimentação, difícil, cada vez é mais difícil a liberação de crédito. Ele tem lá uma taxa de 12%, 13% ao ano. E no consórcio ele tem um custo de uma taxa administrativa de 1,4%, 1,3% ao ano. Então ele tem muita margem para ofertar como lance, né? A taxa efetiva do dinheiro dele, que é o custo do dinheiro, tem muita margem de sair de 1,4 para 12. E às vezes as pessoas acham, não interfere no consórcio nos lance livre, né? Então às vezes o cliente tem lá um consórcio e tal, ele percebe, vou ofertar 30% da carta, 30% do bolso e estou chegando num custo efetivo do meu dinheiro de 8% ao ano. Ainda assim é mais barato que financiar. Então, acaba inflacionando os lances livres no consórcio, né? Exato. Que a gente acaba percebendo para veículo, para imóvel, né? Inflaciona o lance, né, no consórcio pelo fato da taxa Selic estar muito alta, o financiamento alto. Então, o cliente
o consorciado acaba injetando mais no lance, né? Então, usando mais de recurso próprio. Então, a Selic interfere bastante, né? Então, nesse cenário, Lua, onde que aumentam os lances do consórcio e tudo mais, a gente trabalha com a ideia que a gente não pode descapitalizar o nosso cliente. Então, os planos que nós vendemos hoje, eles têm 4, agora 5 formas de contemplação. A gente não prioriza, né? É claro, tem aquele grupo que vai priorizar a contemplação por lance livre. Mas, de modo geral, nossos grupos eles não priorizam o cliente que quer lá e aportar um lance alto. Quero contemplar por lance livre, muitas vezes, né? Vamos supor, de 12 contemplações em média que acontece cada grupo, 15 vai sair 2, 3 no lance livre. E as outras 9, 10, todas contemplação. Uma por sorteio e contemplações no lance fixo, onde o cliente apenas desconta o lance da carta. Né? Então, o que a gente olha hoje para o cenário? O cara que tem dinheiro está com o dinheiro aplicado no banco. E muitas pessoas não têm o recurso, porque ela bateu no financiamento e olhou lá 30%, 40%, 50% da entrada. Eu não tenho também. Né? Então, o consórcio não tem entrada, não tem juros, e nós temos hoje planos que focam e que dão direcionamento para a contemplação onde o cliente não puxa dinheiro do bolso. Bem bacana. Interessante. A ideia do consórcio é o planejamento, né? Então, às vezes as pessoas confundem, buscam o crédito, acabam, né, conseguindo, né? Como o Everton comentou, mas é uma pequena fatia. E a ideia, porque a gente leva para o nosso cliente, é essa saúde financeira, né? Dele não sacrificar daqui um pouco uma reserva que ele tem de caixa lá tirando para forçar um lance, a saúde financeira da empresa, não se privar de outras coisas, né? Até outro dia eu vi uma história e foi bacana que tu falou ali de 420 meses de uma família que o cara financiou 420 meses, mas deixou de viajar com a família, de fazer hobby, de algum lazer, porque todo o orçamento dele estava indo na casa. Beleza, realizou um sonho, mas acabou terminando um casamento porque ele ficou numa... Então, isso que a gente acaba levando para o nosso cliente, né? Que é esse planejamento não só financeiro, mas em si de ele tentar achar um equilíbrio, né? A tranquilidade financeira, tu pode ter tua casa, teu carro, mas tu não precisa abrir mão da tranquilidade financeira. A vida continua em paralelo com isso, né? Isso. Claro que tudo você vai ter não que só sobreviver, né? Viver também. Acho que assim, né? Não é fácil, vai exigir um sacrifício, vai exigir um esforço para aquilo, mas em paralelo a vida continua, então não pode ser também um peso, como você falou, de tipo assim, estragar uma família, né, acontecer coisas nesse sentido, o que era para ser um sonho se tornou um pesadelo, né? Sim. E todo bom negócio é feito de um planejamento a médio e longo prazo, né? Então, se você tem um planejamento a médio e longo prazo, você vai ter lucro. Isso com certeza vai te dar lucro. Então, o consórcio é uma forma de você lucrar, né? E depois aí ter a vida mais tranquila aí, até com a tua família, com uma viagem, enfim, né? E só trazendo um dado aqui, Everton, foi feita uma pesquisa sobre clientes na Brava, né? 96% de satisfação pelo ano Chapecó, acho que foi, né? Isso é legal trazer também, né? A gente foi surpreendido com esse número também, né? Ano passado, né? A gente se envolveu em uma consultoria de marketing, onde o pessoal fez uma consulta a clientes, né? E 96% deles indicam ou recomendam a Brava para clientes, para amigos e parentes. Né? A gente ficou bem satisfeito com essa recomendação. Né? É um número bem alto comparado ao mercado, né? Então isso é bem importante assim, para a sequência do trabalho. E a gente aperfeiçoou mais ainda, né, Cleiton? O Cleiton sabe, né? A gente não para. 2024 foi um ano de muitas conquistas, né? O qual nós aperfeiçoamos nossos processos, as nossas vendas estão mais diretas, com mais conteúdo para o cliente. A gente está levando para o cliente também mais conhecimento, né? na questão de consórcio. Então, se torna mais segura essa venda e até o processo, né? E depois a gente passa também com os nossos parceiros, que é o Luan, hoje está com nós aí, as construções, né? A compra, enfim. Então, é uma parceria, né? E resultados, né? Então, pegando uma retrospectiva de 2024, Brava, com logomarca nova, novo posicionamento de mercado, isso é importante também, né? Então, vem tudo junto, né? Eu acho que, né? Exato. Vem,
não é só uma coisa, né? Foi bastante mudança em 2024, né? Positivas, né? Mudança de logo, de cor, de marca, não estava no projeto, aconteceu, né? A gente fez uma parceria nova com a DOS Propaganda aí, e eles nos surpreenderam com uma nova visão de negócio, de mercado, e foram várias noites sem dormir, né? 12 anos de um Vzinho vermelho, né? Sendo divulgado, mais de 1000 boné, cuia, brinde de cliente, né? Então, assim, a gente entendeu que era um momento de mudança, né? E muitas clientes nos perguntaram e tudo mais. Acho que foram muitas noites aí, aquelas 3 horas da manhã tu acorda assim, diz, mas será? Será que mas, vai mudar enfim, a marca? Tudo Vai ser bem aceita? Não? Então, assim, mas a gente tomou essa decisão com convicção, né? Estamos convictos que tomamos a decisão certa. E aí vem muitas novidades para 2025. Aí estamos agora, em breve. A gente lançou o Boteco da Brava em 2024. Foi uma ideia aí que surgiu. Sucesso. De sucesso, muito legal, né? O Júnior e o Cleiton aí vivenciaram também isso. Esse ano tem mais coisas para acontecer aí. Vai ter um clube que vai prestigiar parceiros de negócio, clientes que estão conosco a longa data. É bem interessante, sabe? Porque assim, ó, eu fiz o consórcio pro Júnior, pro Darcy. E hoje o Júnior vem lá na Brava já depois de 10, 12 anos e traz o filho fazer um consórcio, né? Então eu fiz um consórcio com o Cleiton, dono da Brava. Quando vê o Cleiton chega lá com o filho dele, agora tu vai fazer um consórcio com a Brava. Então, assim, até como uma forma de presentear e de valorizar ainda mais quem está conosco a longo prazo, a gente vai criar esse ano um clube aí de network, de benefícios, né? Para quem realmente vestiu a camisa, para quem está conosco a longa data. Então, a gente quer ainda oferecer mais vantagens aí. É um spoiler aí, está em desenvolvimento, acho que mais uns 90 dias aí a gente vai divulgar. Reativamos o BravaCast, né? A gente sentiu que tem muita história na Brava, acho que dava um livro de case, sucesso, de histórias que a gente não tem aqui, aquela... contar para o cliente, né? De contar para as pessoas, digamos assim. Hoje a gente vai falar um pouco de faturamento, mas eu acredito que nos próximos a gente vai também trazer um cliente, daqui um pouco trazer o cliente, contar a história dele, como que ele fez, como que foi, né? Eu acho que é muito importante tu mostrar que você está concluindo esse planejamento do cliente, né? Que quando ele inicia o consórcio, ele está com um sonho na cabeça. E quando ele fatura, né? É gratificante até para nós e para o cliente que não, né, conseguiu realizar o sonho. Então é interessante. Eu acho que no próximo episódio vai ter isso aí, né, Júnior? Sim, e é o que a gente fala. A gente está migrando um pouco para o digital, né? Mas imagina, só aqui, então pega 318 cotas, mas tu pegar 12 anos, quantas histórias ali do cliente que comprou sua moto, que, independente se é 10 mil, é 1 milhão, é o sonho do cliente, né? O sonho ele não é o valor, né? Não. Cada sonho é um sonho, se é 10 mil, se é 1 milhão, o sonho da pessoa ele vale de igual modo, né? Eu acho que se é um sonho de 10 mil, é um sonho de 100 mil, eu digo que o esforço para o cara que realizou o sonho de 10 e o esforço para o cara que fez o sonho de 100, muitas vezes é o mesmo. Ou talvez o cara que fez o sonho de 10 mil, ele se esforçou dentro das limitações, dentro do contexto dele, muito mais para conquistar aquilo lá do que talvez uma pessoa que conquistou algo muito maior, eu digo, né? Sim. Mas acho que, como tu falou, acho que não é valor, né? E, Luan, tu tem alguma novidade para 2025? Algum projeto saindo da gaveta? Alguma coisa que apresentar para nós? E também fica à vontade, né? Aproveitar e divulgar para os clientes da Brava aí, que estão com as cotas aí a ser contempladas, para a gente poder divulgar, as que né? já tem as contempladas aí, né? Para quem está com a cota aplicada lá e tá dizendo, será que eu vou gastar minha carta? Estão desperdiçando tempo deixar lá o dinheiro parado. Tem que... Porque assim, a questão do imóvel, né? Porque assim, também tem várias opções para o cliente hoje, né? Assim como ele tem a opção da carta, eu contemplei, vou deixar rendendo, eu vou construir uma casa, eu vou morar, eu vou alugar, eu vou fazer um investimento, eu vou vender, né? Então, pego aquele recurso, aplico ali na obra e depois vou ter um ganho, um retorno, né, desse investimento, né? Então, o que eu tenho a dizer para quem vai estar nos assistindo, né?
você precisa de projeto, você precisa, né, planejar o seu sonho, a sua construção, quer começar esse ano, ou já quer começar a ter uma ideia daquilo que você vai fazer, né? Porque a obra também é um planejamento, né? Então tem clientes às vezes que chegam ali, ele chegou agora, mas ele já quer o projeto para o mês que vem. O cara está chegando em junho, mas em dezembro quer estar morando na casa. Não é assim que funciona, né? Tem ali 2, 3 meses, às vezes, de fazer projeto, aprovar na prefeitura, liberar tudo. Aí tem depois só 3 meses para concluir a casa, né? Não tem como você atropelar, é um processo, né? Então, assim, aquele que está buscando, está querendo fazer uma construção, a gente atende Chapecó e região, então com obras... O nosso foco são as obras mistas, mas o cliente quer fazer, eu quero fazer tudo em alvenaria, eu quero fazer por fora madeira e por dentro drywall, sabe? Tem tantas opções de acabamento, enfim... A gente está aqui para fazer da maneira personalizada, porque a gente entende sim que cada sonho é um sonho, cada cliente ele tem uma necessidade, uma realidade. Então não adianta eu vender o que alguns chamam de casas pré-fabricadas, de modelos, né? Alguma coisa engessada que não vai atender, né? Não atende o sonho do cliente, às vezes não atende o terreno, não comporta aquele projeto. Gostou do projeto, o terreno não comporta. Então, quem precisa, né? Entre em contato que a gente vai estar buscando sempre a melhor solução, né, para realmente tirar do papel esse sonho de cada família. E é o que nós falamos, né, que é o atendimento personalizado, né? Tu vai realizar o sonho do cliente, então ele tem que personalizar, tu vai ter que sentar com ele, vai ter que entender qual que é o sonho dele mesmo, né? Então aí é uma indicação. Cada né? sonho é personalizado. Exatamente. Tenho certeza que tu fez 100, 200, tu vai fazer 1000 obras na tua vida. Nenhuma é igual. E nenhuma vai ser igual. Às vezes o cliente fala assim, mas você não tem um modelo? Fala assim, o que eu tenho? Projetos ou alguns croquis que eu fiz ali, que eu apresentei para algum cliente, em algum orçamento, para você ter uma ideia. Uma dele já olha aquele croquis e fala, eu gostei, só que o meu quarto, eu acho que esse aqui já fica pequeno, já vai ter que mexer. E começa a mexer, ou seja, pode pegar uma ideia inicial, mas o projeto ele é totalmente novo, ele é totalmente personalizado. Do terreno, região, tudo. Né? Tudo, desnível, insolação, né? Você quer o quê? Uma casa arejada, né? Ventilada. Então, assim, com uma boa claridade. Então, às vezes você fez aqui, tem uma posição aqui, por exemplo, do terreno, já o outro terreno é virado, já sabe? É totalmente diferente. Então, você vai tentar extrair ao máximo para que realmente tenha um conforto, um bem-estar depois naquilo que o cliente vai estar usando no dia a dia, né? E tem aquele cliente que o local preferido dele é a sala, é um cinema. Tem cliente que é a cozinha, o salão de festa. Então, é diferente, né? É o mesmo processo, o nosso processo também. Quando chega lá, um é diferente do outro, não tem... manda um exemplo, não tem como tu mandar um exemplo, porque é diferente o processo, né? A documentação é diferente, o imóvel é diferente, a região é diferente, então, né, tem que ter esse atendimento personalizado, né? Luan, queremos agradecer pela participação, né, conosco aí no Retomando o BravaCast, né? Vai ter vários episódios esse ano aí, a abertura aí contigo. Né, queremos agradecer e também recomendar o teu trabalho para quem é nosso cliente. Né? A gente teve feedbacks muito positivos dos nossos clientes quanto ao teu trabalho. Então, acho que é importante esse compartilhamento de ideias, né? e de recomendações, né? De coisas boas. Né? Então, aí como diretor da Brava Consórcios, aí quero te agradecer aí por esse tempo aí que tu disponibilizou aí para troca de ideias conosco aí. Obrigado. E eu também agradeço, né, a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco também das informações, daquilo que a gente já vem trabalhando, né, toda a nossa parceria. E certamente, né, que durante esse ano e os próximos que virão, que a gente tenha muitas boas obras, muitos bons clientes para em parceria nós estarmos, né, como a gente conversou já ali no início da conversa, essa troca, né, de vocês indicam um cliente para mim, eu indico para vocês, é uma engrenagem. O cliente ele precisa o quê? Do recurso e do projeto e da construtora. Então todos, né, unidos, às vezes é o que precisa para realmente aquele sonho sair do papel, né? Então muito obrigado também. O trabalho de qualidade, o serviço a empresa de confiança, né? Isso. O cliente precisa disso, né? Então, por esse fato, as indicações, né? E que as seja parcerias. um ano aí, né, de muitos projetos, muitas vendas, que aumente de 300 faturamentos. Estamos né? na luta aí, estamos na luta. Eu acho que vai dar para nós bater essa meta aí esse ano. Dobrar a meta. Dobrar a meta. Então, né, agradecendo a todo mundo que vai assistir nós, né, enfim, chegamos mais no final de um BravaCast aí, né,
Agradecer a todo mundo clientes principalmente, que faz parte do nosso trabalho. Sem eles a gente não estaria aqui também, né? E pode ter certeza que logo a gente volta com mais episódios e mais novidades em relação ao consórcio, não só imobiliário, veicular, enfim. Obrigado, Luan, por participar aí com nós, né? Obrigado, Cleiton, Everton, né? Cada um trouxe um pouco aí a sua expertise, sua ideia, cada um em relação ao que é mais aprofundado no seu trabalho, né? E é isso aí. Bora fazer um 2025 cada vez melhor. Obrigado a quem está nos assistindo aí, né? Esperamos que superamos as expectativas, né? E muito obrigado. E até o próximo BravaCast aí. É isso aí. Obrigadão, agradecer a todos os clientes e que nossos objetivos de 2025, né, sejam concluídos.